Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tem Podcast. Tem tecnologia, tem empreendedorismo e tem mulheres. No bate-papo de hoje, eu vou contar com a presença de uma figura icônica no mercado de tecnologia, principalmente na área de vendas. Com mais de 30 anos de experiência e uma sólida formação em estratégia de negócios, ela trabalha na Dell, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. E hoje ela está aqui comigo. Ela é a Luciane Dalmolin. Oi, tudo bom, Silvia? Tudo bem, meu amor? Que honra estar aqui. Uma honra é minha ter você aqui. Bom, você é um ícone na área de tecnologia. Não, é minha inspiração, gente. Fala sério. Conta pra mim, conta pra nós, conta pra todo mundo que está acompanhando o nosso podcast, como foi você escolher tecnologia? Então, vamos lá. Essa história até é engraçada, porque eu, uma menina sempre muito estudiosa e apaixonada por matemática, adorava. O que eu vou fazer de curso superior? Eu vou fazer arquitetura, né? Arquitetura é uma profissão que tem a ver, bem feminina, e eu gosto. E faltava um semestre para eu fazer o vestibular. Eu estava no colégio, no último ano, e eu digo, esse negócio de tecnologia, informática na época a gente chamava, né? Porque isso lá se vão mais de 35 anos. Digo, esse negócio vai surgir oportunidade. Esse é o negócio do momento. Quer saber? Deixa eu ver que cursos tem aí para eu poder trabalhar. E eu, na verdade, o meu pai tinha empresa e eu pensava assim, eu vou poder ajudar o pai nisso, né? Informatizar a empresa dele, ajudar e tal. E foi assim, eu procurei os cursos, aí tinha um curso que eu achei a minha cara, porque ele era administração com ênfase em análise de sistemas. Então, não era informática pura, porque eu achava que era muito técnico para mim. E fui fazer esse curso, com o objetivo de me preparar para o mercado e trabalhar com meu pai. Eu nunca trabalhei com o pai, mas segui a carreira de tecnologia. Então, foi assim que surgiu e foi amor para sempre, porque, de fato, foi onde eu me desenvolvi desde o início da minha carreira. E quando você analisa aí o fato de ser uma das poucas mulheres trabalhando em tecnologia, é claro que a gente está aqui justamente tentando trazer mais mulheres, e esse é um trabalho que a Lu faz também diariamente. Teve alguma situação, não vou chamar desagradável, mas mais difícil, ou que você lembre, que fale, caramba, né? Será que realmente isso está acontecendo? Será que realmente isso é comigo? E teve alguma dificuldade a mais que você tenha analisado aí na sua carreira por ser mulher? Então, Sil, essa é uma pergunta que todo mundo faz. Tecnologia, assim como algumas outras profissões, engenharia, enfim, são meios ainda muito masculinos, né? Apesar da gente estar incentivando, a gente ainda é a minoria dentro da sala. Nós, quantas vezes estivemos juntas em eventos, éramos só nós duas. E eu, na minha vida toda profissional, eu nunca parei para pensar nisso. Jovem, né? Eu iniciei a carreira, era um grupo majoritariamente masculino, mas eu estava ali, para mim eram profissionais, eram colegas, eram clientes, a grande maioria homens, mas eu nunca parei para analisar que eu estivesse sofrendo alguma coisa em função de ser mulher. Só que ao longo da minha carreira, a gente percebendo assim a trajetória, quando eu olho para trás, é muito evidente que eu sempre tive que me esforçar e ser muito melhor do que os meus pares para eu ser a pessoa escolhida para a função que eu elegia, ou alguma promoção, alguma situação de crescimento de carreira. Então, o fato de sofrer uma discriminação que eu não me atentava, mas eu sabia assim, não, eu tenho que ser muito melhor. Não que eu tenho que ser muito melhor que esse colega. Não, eu tenho que ser muito melhor para que as pessoas me enxerguem e tenham certeza que sou eu a pessoa para aquela próxima posição. Mas, de fato, isso foi muito também em função de eu ser a mulher, e eu tinha que ficar muito evidente, muito óbvio que eu era a escolha, porque eu era muito melhor do que as pessoas que estavam comigo em alguma disputa de posição, enfim. Então, eu acho que sim, isso acontece muito. Muitas vezes, me lembro de um evento que eu cheguei, tinha a moça da recepção, né, entregando os crachás, era um evento nosso da Dell, há muitos anos atrás em BH, tinha umas 50 pessoas na sala, no evento, e ela, quando eu fui entrar, que eu fui a última a entrar, ela disse, nossa, tu é a única mulher.
E eu nem tinha me dado conta, porque para mim é isso, eram clientes, eram colegas, eu era um ambiente que eu estava acostumada. E isso aconteceu inúmeras vezes eu fui a única sentada na mesa, e eu diria que até hoje eu tenho que realmente mostrar o meu valor, e falo isso muito para as mulheres, assim, isso pode ser um preconceito inicial, mas quando a gente mostra conteúdo e competência, a gente todas essas barreiras elas se vão, porque a gente mostra por que a gente está ali, né? Então eu acho que esse é algum convite, né? Mesmo que existam barreiras, que a gente não se aflija por elas, porque a gente, quando mostra competência, a gente consegue ir avante. E quando a gente fala de dificuldades, independente da profissão, você vai ter, e de novo, você falou de não perceber, e eu lembro que num evento que você comentou sobre isso, é aquilo, né? Eu acho que o não perceber muitas vezes fazia a gente nem enxergar o que estava acontecendo e parecia ser normal. Uhum. Hoje que a gente começa a perceber, nossa, realmente eu sou a única mulher, mas até então você era, e a vida seguia, e a vida continuava, e as coisas aconteciam. E você chegou a um cargo de liderança muito forte dentro da Dell Computadores. Você chegou a ser responsável por todo o mercado de small e medium business. Como foi essa experiência de ser a principal executiva para um segmento tão importante no mercado brasileiro? Então, acho que toda essa trajetória que foi consolidando e reforçando a Lu, para estar pronta para os novos desafios. E eu tenho uma brincadeira que eu digo que, quando eu entrei na Dell, eu era uma gerente de vendas de software e periféricos, a minha primeira posição na Dell. Antes da Dell, eu até tinha um cargo relevante no estado ali, eu era a gerente regional da Xerox, e no meio do caminho eu tive um bar de jazz, depois a gente pode até brincar e explorar isso. Mas dentro da Dell eu entrei numa posição de entrada sênior, eu entrei já numa posição, um grade mais alto, mas uma posição de vendas de entrada, e a cada posição que eu fui alcançando, eu sempre digo assim, eu subo um degrauzinho e eu olho mais longe. E quando eu olho mais longe, eu acho que eu posso ir mais. E então, quando eu entrei na Dell, certamente eu não imaginei que eu fosse estar onde eu estou hoje, nem imaginei a trajetória que eu fosse fazer. Inclusive a diversidade de coisas que eu fiz, porque eu fui para algumas áreas, eu não fiz uma carreira retilínea de crescimento onde eu estava, e isso também me deu muito conhecimento, porque a Dell, apesar de eu tô a minha 8ª posição em vendas, mas eu já fiz muitas coisas diferentes dentro dentro da organização. Então, isso me permitiu conhecer muito mais, eu acho que me deixar muito mais preparada, inclusive para a posição que eu estou hoje. E quando você fala de liderança, de subir esse degrau e olhar um pouco mais para cima, pesquisas mostram que a mulher geralmente não faz esse tipo de análise, né? Que ela nem se candidata para aquela determinada posição, que ela vê lá os requisitos, acho que eu não sou boa para isso, e você está falando o contrário. Você tinha acabado de assumir uma posição e já está olhando para outra. O que você daria de sugestão, dica, conselho, né? Cada um chama como quiser, para as mulheres que estão... e não só para as mulheres, para todos que sentem medo, né, de se candidatar para uma posição, às vezes... qual o conselho aí para quem está nos acompanhando? Que você diria, que ajudou a Lu nessa trajetória aí de sucesso? Então, primeiro que eu acho, esse tema assim da mulher não crescer, a mulher não se aplicar, é porque a gente foi criado, nós fomos criadas para sermos perfeitas, né? Senta com a perninha cruzada, comportadinha, brinca de boneca e de casinha, arruma a casa. Os meninos são criados para serem audazes, corajosos, pula na piscina, quando cresce, pede a namorada em namoro, pede a menina. Então, eles são criados para se arriscarem, e nós não. Então, isso é da nossa formação, é difícil ir contra o que a gente aprendeu desde pequeno. Então, e o que eu vejo é exatamente isso, assim, a mulher não se candidata, porque ela, se não preencher 110% dos requisitos de uma vaga, ela não vai, o homem a 60%, tô pronto, tô indo, né? O que falta é coragem, né, Sil? Eu acho que o que falta
para as mulheres elas enxergarem a si mesmas com as suas capacidades e se encorajarem para darem o passo, e eu digo assim, aprendi na minha terapia, anos de terapia, vai com medo, mas vai, né? Porque a gente tem medo, não tem problema ter medo, a gente também foi criada aprendendo assim, não precisa ter medo, não, mas eu tô com medo, né? E sem dúvida, todas as posições que eu assumi, a cada nova posição, eu fui morrendo de medo. Essa que eu cheguei agora, chegava a me dar náusea, né? Mas eu tô preparada, eu não vou saber tudo, nunca saberemos, né? Mas eu vou aprender e eu tô preparada para esse desafio. Então, eu digo assim, prepare-se. Se eu tenho um conselho, se quer crescer, te prepara e enfrenta isso, enfrenta os teus medos e te encoraja para dar os passos de crescimento que são necessários. Você é uma mulher de vendas, né? Eu já escutei isso de você, já vi algumas participações suas em eventos. Como está sendo neste momento? Ela agora é diretora de canais da Dell Brasil. Eu fiquei muito feliz quando ela assumiu essa posição, porque eu pensei, não estarei mais sozinha, né? Foi muito tempo sozinha aí, convivendo, os parceiros Dell, um beijo para todos, porque sempre me respeitaram, me apoiaram muito, mas você agora está vindo para vendas indireta, né? Você que tem esse DNA muito forte de venda. Como está sendo essa experiência, né? Aqui já contando aqui para nós, de trabalhar dentro de um cenário totalmente diferente, né? Porque você tem uma venda que não depende mais da Lu Dalmolin diretamente, só do indireto. Você depende de empresas que são empreendedores, os sócios, e estão cuidando do seu negócio. Então, faz assim. Opa, né? Não faz mais. Como está sendo isso para a Lu Dalmolin, que diz que deu um frio na barriga em trabalhar nessa nova posição? Então, Sil, para mim está sendo fantástico. Na verdade, todas essas carreiras, essas posições diferentes que eu assumi dentro da Dell, me permitiram aprender muito. E para mim é isso que eu preciso. Quando eu faço uma coisa nova, eu tenho que estar aprendendo, tenho que estar desafiada, e é isso que está acontecendo agora. Na verdade, trabalhar com canais, quando eu assumi há uns 6 anos atrás, 7 anos, a organização que nós chamamos de Partner-Led, foi a primeira grande experiência de ter muito maior proximidade com os parceiros. Até antes, na diretoria da Região Sul, quando nós iniciamos esse modelo com canais mais fortemente, eu comecei a ter essa relação. Conheci a Ti e aí tantos outros parceiros no Brasil todo, e na verdade isso foi meio que uma paixão. E eu até digo assim, trabalhar com parceiros não é para qualquer um, tem que ter a habilidade, porque a gente lida com empresários que têm os seus interesses e que querem fazer negócio com a Dell, mas tem que ser um negócio bom para vocês. Então tem que ser um negócio bom para o cliente, bom para o parceiro e bom para a Dell. Tem que juntar todas essas variáveis e fazer o negócio dar certo. E eu aprendo muito com vocês todos, parceiros, porque vocês são empresários, vocês têm outros desafios que não é só a venda do nosso portfólio, e a gente cresce muito nessa interação diária com vocês. Então, eu sou uma apaixonada. Quando surgiu a oportunidade de assumir canais, eu não tive dúvida em me candidatar por causa disso. Eu já gostava muito de trabalhar com vocês, até estava um pouco mais afastada, porque na posição que eu estava antes de chegar aqui, a gente trabalhava infelizmente menos, porque eu queria trabalhar muito mais, mas era mais difícil, mas eu estou muito feliz. E o legal disso é que a recepção de todos os parceiros foi incrível, assim, foi muito, todo mundo me recebeu muito bem, e eu estou muito feliz. Num momento muito especial que a gente está dizendo dentro da Dell e para o mercado, para os clientes, que nós queremos alavancar e acelerar cada vez mais as vendas indiretas, porque a gente entende que para crescer nós precisamos de mais braços, e os nossos braços são os nossos parceiros. Então, é um momento bem especial que a gente está vivendo. E quando você pensa nisso tudo, como você analisa esse histórico da Lu Dalmolin, pensando do início da carreira dela até agora? Você comentou aqui conosco, eu fui empreendedora. E como o nosso tem podcast, é Tecnologia, Empreendedorismo, Mulher, de novo, gente, a gente está check aqui em tudo. Como foi essa experiência de ser empreendedora?
Foi um super desafio, Sil. Por isso que eu admiro absurdamente todos os empreendedores, ainda mais as pequenas e médias, porque eu digo que o empreendedor brasileiro, ele é um herói, né? Tem que lutar contra tudo e contra todos, os impostos mudam, tem que mudar a estratégia da empresa, a legislação trabalhista, que não é fácil, melhorou muito, mas não é fácil. E eu nunca tinha empreendido, e foi entre duas vidas de multinacional americana, né? Que a gente vive numa bolha. Eu sou uma funcionária de uma grande empresa, tenho uma certa segurança, não que a gente tem objetivos e tem que cumprir, mas é diferente de ser o empresário, ser responsável pelas famílias, pelos funcionários e enfrentar todos esses desafios. Eu tive um pequeníssimo restaurante, né? Que virou um bar de jazz, mas eu aprendi muito. Aprendi muito, absurdamente, assim, por isso, aprendi o lado de ser empreendedora, o que eu precisava fazer, e até foi, assim, quando eu montei a empresa, eu e meu ex-marido, a gente tinha saído da Xerox, a gente montou um plano de negócio lindo, uma planilha Excel que ele ficava lindo, parava em pé, e a gente só ia lá buscar o dinheiro. Só que não foi o que aconteceu, né? A gente tinha que operar realmente. Eu estava lá no dia a dia do caixa, fazendo compras, fazendo tudo, absolutamente tudo, porque é uma pequena empresa, o dono bota a mão em todas as áreas, né? Substitui um funcionário que não aparece. Então, foi um super desafio. Foram uns 3 ou 4 anos nessa experiência que me ensinaram muito e me ensinaram a ser muito mais empática com os meus clientes. Atendi small business até há pouco tempo, todos eles, e com os próprios parceiros, porque todos vocês são empresários e é a nossa interação no dia a dia. Então, foi um grande aprendizado e, como eu falei, eu admiro imensamente todo empresário dentro do Brasil. E empresária mulher, ainda mais, porque a gente sabe os desafios de crédito, tudo isso que a gente passa, que de fato acontece, tem dados que nos mostram. Então, mais difícil ainda é empreender sendo mulher. Então, admiro todas, com certeza. A gente falou aí, ela falou da pesquisa, a gente, no primeiro episódio do Tem Podcast, a gente conversa sobre essa pesquisa, tem outros episódios falando justamente dessa dificuldade da mulher buscar recurso, então não percam aí os episódios que já estão publicados. E quando você fala de Dell, né, de posicionamento, a Dell tem uma meta de 50% da força de trabalho global da Dell e 40% dos líderes globais que sejam mulheres até 2030. Essa é algo que a Dell tem falado muito, é um trabalho importante dessa questão de inclusão, e aqui a gente está falando especificamente da mulher. E como é que a Dell tem atuado para fazer isso acontecer? Como é que esses projetos estão acontecendo na prática? Porque às vezes você tem uma meta lá, ok, tá aí, o que eu estou fazendo realmente para acompanhar? Quais têm sido os maiores desafios que você, como líder da Dell, encontra? Nossa, carambolas, 2030 tá aí, né, gente? A gente tá entrando... Quando vê, já tá aí. Quais são aí? Conta um pouquinho pra gente como... Então, essa iniciativa é muito legal e eu tenho muito orgulho, assim, de trabalhar na Dell, porque eu digo que a gente... pratica ESG de forma genuína, não é só no papel, não é um PowerPoint, a gente de fato, a gente tem iniciativas e a gente coloca isso em execução. Então, esse tema de trazer de 50% da população ser mulheres, a gente tem algumas iniciativas importantes sobre esse assunto. Uma delas é assim, eu não contrato nenhum funcionário externo, nenhuma vaga externa que eu tenha para trazer gente fora, eu não contrato se eu não tiver pelo menos uma mulher como candidata. Processo. E vou te dizer, às vezes não é fácil, sabe, Silvia? Porque a gente tem muitas posições muito técnicas e às vezes a gente não tem as candidatas que a gente precisa. Então, a gente trabalha em pipeline de mulheres, a gente faz ações na mídia social. A gente tem um estudo que a gente contratou sobre a comunicação na divulgação de vagas, porque tem formas de a gente divulgar a vaga que repele as mulheres também. E tem formas que vão ser
mais atraentes. Então, a gente procurou também fazer um ajuste nessa forma de comunicação para a gente ser mais atraente para as mulheres. A gente busca sempre nos processos de seleção colocar um homem e uma mulher para fazer a seleção, porque qual é a mulher que vai querer vir trabalhar se todos os entrevistadores são homens, né? Então, a gente busca essas iniciativas para atrair esses talentos. Internamente, aí o tema da liderança, até esse é assim, dentro do Brasil, a gente até tem uma boa população feminina. Ainda estamos longe dos 50%, mas temos uma boa população, principalmente áreas de vendas, marketing, sim, finanças. O nosso grande desafio são nas posições bem técnicas, né? Porque daí o mix, né, de mulheres é muito mais baixo. Mas aqui no Brasil, uma das coisas que a gente vê que é o grande desafio, e é no mundo todo, não é só no Brasil, mas é onde a gente tem trabalhado mais nos grupos de diversidade. Eu sempre atuei, nós temos um grupo de diversidade que é o Women in Action, que ele trabalha especificamente em planos de desenvolvimento para as mulheres dentro da Dell. E nesse grupo, nós desenvolvemos alguns programas para o crescimento das mulheres, o crescimento na carreira executiva, porque na verdade a gente tem muitas mulheres em posições de liderança de entrada, mas elas não escalam. E daí que eu falo que é a coragem, né? Porque eu digo, elas estão lá, elas têm o potencial, mas elas me parece que têm medo de galgar uma posição de gerência sênior, de diretoria, de uma executiva vice-presidente, enfim. Então, a gente focou os nossos planos, os nossos programas inicialmente nesse desenvolvimento. E a gente tem tido sucesso. Uma coisa que a gente fica triste, assim, olhando o mercado em geral, é que a pandemia causou um retrocesso para nós mulheres no mercado. A gente de fato viu as mulheres voltando mais para casa para cuidar da casa, das crianças, enfim, em função daquele evento. Claro que agora as coisas estão se recuperando, mas eu digo, é tão difícil dar um passinho para frente e a gente deu alguns para trás e agora a gente tem que voltar. Então acho que esse é um tema que a gente tem trabalhado muito também dentro da Dell. E falando de Covid, né? A gente percebeu durante a Covid a mudança para o home office. Uhum. Do dia para a noite, né? Eu tenho falado aqui várias vezes, eu achei que ia ficar um mês e foram 3,90, né? Mas a Dell é uma empresa que já trabalhava home office, né? A Dell, quando veio para o Brasil, eu lembro que nem tinha ainda um escritório físico. Essa questão de trabalhar em casa, eu falava, nossa, como consegue ter essa dinâmica, né? Ter esse foco. Como foi para você ver as empresas? Porque depois você conta para você como é trabalhar esse modelo Lu-Dell. Mas como foi para você ver essa mudança e falar, nossa, agora está todo mundo, né? E talvez até ter ensinado, aconselhado pessoas com aquele foco, né? Porque eu, no começo, eu me dispersava, né? Eu estava trabalhando, vinha a moça me ajudar e trazer um café, pronto, era o motivo para eu parar o que eu estava fazendo. E, às vezes, você precisa realmente estar muito focado no que você está fazendo, porque você tem várias reuniões, às vezes é uma atrás da outra. Como você enxergou isso e como você está vendo hoje, pós 3 anos, como é que você está vendo esse modelo híbrido, né? Como é que tem sido isso para você com o cargo que você tem e com a experiência que você tem desse modelo home office? Bom, a gente na Dell, como tu mesma falaste, a gente tinha um modelo de times remotos nas nossas vendas de campo. Uma grande parte, na época eu estava nessa organização, a parte de vendas para consumidor final e pequenas empresas, o time era todo interno, ninguém trabalhava em casa. De segunda a sexta, todo mundo no escritório da Dell, na sede lá em Eldorado do Sul. Então, para nós, também foi um desafio colocar essa turma no escritório e fazer a turma trabalhar. E foi lindo, porque todo mundo aprendeu, entendeu o modelo. No começo, um grande desafio. Eu me lembro que as gerentes me diziam, Lu, eu fazia a previsão de venda semanal em 30 minutos, passando mesa a mesa. Agora eu levo 4 horas, porque eu tenho que ligar, tenho que perguntar como é que está a família, tenho que perguntar, né? Então, foi um grande desafio.
Mas acho que sobrevivemos, aprendemos tanto que daí a turma não quis mais voltar, né? Porque no início foi isso, assim, muita dispersão, ninguém tinha escritório direito em casa, não tinha conforto, a gente cedeu cadeiras para os funcionários irem buscar na sede da Dell, monitores adicionais que dão muito maior produtividade, então a gente foi criando o ambiente da turma no seu escritório de casa. E a turma aprendeu a trabalhar. E aí, de fato, nós ajudamos muito os nossos clientes, porque a gente ensinava, a gente mostrava o que a gente estava usando, como é que funcionava para a gente criava iniciativas do time que já era remoto para ensinar o time que tinha ido para casa como trabalhar melhor, e também a gente divulgava isso para os nossos clientes. Então, a gente ajudou muito os clientes a se prepararem e passarem por esse período. E agora, como todo o mercado, nós também voltamos para o híbrido. Nas equipes que eram internas somente, essas equipes elas estão no modelo híbrido, 3 dias por semana no escritório. E tudo, o ser humano é assim. Vai mudar, ele não gosta, né? Então, a gente tem que fazer uma adaptação. Mas eu acredito muito nessa interação dentro dos escritórios. Eu, de fato, acho que a gente aprendeu muito. A gente fez um milagre na pandemia. A tecnologia nos ajudou a fazer isso, a fazermos tudo de forma remota. Foi fantástico. Mas tem coisas... essa nossa interação aqui, que a gente não reproduz num call, por a ferramenta que for. Então, eu acredito muito que esse modelo híbrido é muito vantajoso. E o híbrido é bom por isso. Alguns dias em casa, a gente resolve algumas coisas, tem essa liberdade um pouco maior de ficar em casa, ou mesmo se tem algum problema que precisa ficar em casa, todo mundo sabe que está em casa, mas está trabalhando, porque tem essa condição, né? Tem que receber alguém que vai fazer algum conserto em casa, alguma coisa, pode ficar, vou no médico de tarde, trabalha de casa, não há problema nisso. Mas eu acredito muito que o modelo híbrido é o modelo ideal para nossa, pelo menos para a nossa força de vendas, e eu estou vendo que isso está acontecendo na maioria das empresas também. E você falou um tema importante aqui, tecnologia. Uhum. A tecnologia realmente acabou sendo o acelerador para essa transformação digital, né? A gente saiu do dia para a noite, não volta mais, e tá com a tecnologia, ok, não tá, como é que eu trabalho? Quais foram aí, pensando na Dell, pensando nas soluções, pensando na tecnologia em si, quais foram os principais aceleradores nesse processo aí de virada de chave? Porque realmente a gente diz, estamos no processo de transformação digital. Estávamos caminhando, quem não estava... Foi atropelado. Foi atropelado. Né? Teve que fazer essa transformação, porque não tinha, né? Não tinha como muitas empresas fecharam naquele período. Uhum. Então, quais foram, para você, que está aí no dia a dia, que estava na operação em si, trabalhando principalmente com pequenas e médias empresas, que são aí o coração do Brasil, como foi isso e quais foram as principais tecnologias que você fala, nossa, veio para ficar e de novo, não tem mais retorno? Então, Sil, eu acho assim, primeiro, bem como tu falaste, a gente viu no iniciozinho da pandemia muitas empresas surtarem, né? Não sabiam nem para onde ir, como fazer, como operar, a gente ajudou muitas delas, muitas infelizmente ficaram pelo caminho. Mas, ao mesmo tempo, muitos negócios novos surgiram, né? Porque a tecnologia embarcou isso. Muitas empresas embarcaram, se criou novas frentes, então, novos negócios surgiram. E algumas coisas que a gente vê ainda mais impulsionadas mais recentemente, como ferramentas de produtividade, as ferramentas de conectividade, que nós vimos, assim, que antes era eventualmente a gente usa para fazer uma reunião virtual, agora ela é essencial no dia a dia de todas as empresas, né? Como tu disseste também, vocês já faziam isso, as outras empresas não faziam. Então, a gente até perdeu aquela coisa, tinha clientes que como assim vocês trabalham de casa? Como assim tem um cachorro latindo? Hoje em dia, todo mundo entende que tem uma criança chorando, um cachorro latindo faz parte, porque a pessoa pode estar em casa e está trabalhando e não tem nenhum problema. Então, o que eu vi muito
muito crescer e não volta atrás são as ferramentas de colaboração. E eu acho que agora, nesse momento que a gente está vivendo de GenAI, que a gente só ouve falar nisso, a produtividade é um dos grandes propulsores que a GenAI vai empurrar, né, dentro do mercado. Então, eu vejo como muito promissor esse momento para quem está trabalhando como tecnologia, para aproveitar e conseguir ajudar os clientes a aproveitarem todas essas novas ferramentas que vão surgir. A gente está falando aqui de generativa inteligência artificial, e quando a gente fala disso, todo mundo está falando de inteligência artificial por causa do ChatGPT, né? Saiu o ChatGPT, agora todo mundo, mas a inteligência artificial está aí há muito tempo. Quais são, para você, quando você pensa em inteligência artificial, quais são aí os segmentos que eu quero ser empreendedor na área de tecnologia, a gente viu que tem muito espaço, mas qual é o segmento mais direcionado para quem tá nos acompanhando aqui, que você fale, nossa, olha, quando você fala de inteligência artificial, você tem segmento A, B e C, a gente teve aqui um podcast falando, o agro, né? O agro é um negócio gigantesco no Brasil e, por sorte, no momento da pandemia, continuou na mesma, né? Não teve aí, porque a gente precisava continuar comendo e tudo mais. Mas, pensando na inteligência artificial, qual o futuro que você vê disso? Então, onde você está enxergando, ainda mais você trabalhando num dos principais fabricantes de tecnologia? E a gente está falando sobre isso todos os dias. E cada vez que eu vejo uma apresentação, eu vejo mais aplicações interessantes e diferentes que vão ajudar, eu diria que todo o perfil de empresa, né? Algumas vão estar mais prontas e mais preparadas mais rapidamente, porque, na verdade, quando a gente fala de inteligência artificial generativa, que é a inteligência artificial gerando dados, ela mesma tomando as decisões em cima dos dados, eu preciso ter os dados, né? Então, então a empresa, nem todo mundo vai começar a surfar essa onda agora, mas todo mundo terá uma necessidade e aplicabilidade. Então, a gente está vendo cases como detecção de fraude, healthcare, né, saúde, inúmeras aplicações, na justiça, inúmeras aplicações. Claro que a gente também, todo mundo muito preocupado com a ética nesse assunto, né, porque é fundamental que a gente tenha fontes seguras. A gente está vendo muito, porque o ChatGPT, ele usa dados da internet, dados abertos. Eu quero construir uma solução para minha empresa, eu não vou abrir os meus dados indiscriminadamente. Eu preciso ter essa proteção e trabalhá-los dentro de casa. E é isso que a gente está começando a conversar com os nossos clientes. Então, assim, acho que a gente vai ter inúmeros mercados. Algumas soluções a gente já vê replicação em várias áreas. Então, é isso que a gente... E até a gente estava conversando com um cliente esses dias, e assim, o que a gente vê é, um especialista sobre o tema nesses dias, e a gente vê assim que a inteligência artificial ou a aplicação, a gente deve começar pequeno, né? Assim, eleger um tema e iniciar, e aí testar para depois poder expandir. Então, não queira resolver todos os problemas da sua empresa com inteligência artificial de uma vez só, mas foca num assunto que vai, que vê a aplicabilidade de soluções que já estão no ar e começa a trabalhar em cima daquilo ali. Todo mundo vai ter demanda, eu tenho certeza absoluta disso. E quando a gente pensa nisso, a gente vai ter, assim como outras soluções, né? A gente fala de nuvem. Há um tempo atrás falava nuvem, o que é isso? Onde está meu dado? A gente hoje está falando de múltiplas nuvens, né? A mesma coisa. A gente está falando de ChatGPT e muitas empresas aí pensando como desenvolver o seu próprio ChatGPT específica para o meu segmento, para a minha operação, para o meu negócio. Então, fiquem atentos e a gente tem aí soluções que a Del pode te ajudar. Então, já fica aqui, #fica a dica, pessoal. Saindo um pouquinho disso, eu queria tocar num assunto importante que a gente, às vezes, nos bastidores, eu e ela, a gente conversa um pouquinho, e é o tema maternidade. Quando a gente fala de maternidade hoje, é uma história. Quando a gente pensa em você ser uma mulher, chegou onde chegou, líder de uma grande empresa, mas você foi mãe, né? O seu filho hoje, um moço. Mas como foi analisar, naquele momento que a Lu era
vamos falar, início da carreira, vamos assim dizer, e hoje? Quais são as experiências que você pode compartilhar aqui conosco, pensando nessa trajetória? Ai, meu Deus, eu sou mãe, como eu vou fazer essa, né? Como eu vou segurar todos os pratinhos? Conta um pouquinho da experiência Lu, como foi, e que dica você pode dar, né? Porque a gente fala, ou você é mãe, ou eu vou ser uma profissional, ou eu vou ser mãe, ou eu vou ser empreendedora. Não, a gente tem visto que é possível fazer todas as coisas juntas, né? Então, possível. Conta aí, porque é outro momento, né? A gente não fala de hoje com... Eu lembro que na época que eu fui mãe, você não tinha escolinha, às vezes, 8 horas por dia, né? Você tinha que trabalhar 50-50, então eu acabei demorando para voltar para o mercado depois que eu fui mãe. Mas conta como foi a sua experiência. Bom, eu tenho o meu filhão, Pedro Amado, está com 33 anos, né, Sil? E então eu tive ele muito jovem e sem planejamento. E quando eu tive o Pedro, eu nem sabia, eu tive ele com 21 anos, eu não sabia muito bem como, assim, determinar a prioridade do trabalho ou da maternidade. Mas o que eu fazia, e eu penso que é assim que a gente tem que fazer sempre, porque até logo que eu tive ele, eu dizia para o meu marido na época, eu acho que eu não vou voltar a trabalhar, né, porque ele é tão fragilzinho, precisa de mim. E ele, na época, me disse, sábio, né, o pai do meu filho, disse... Olha, eu acho que tu pode ficar em casa, eu seguro a onda, mas eu acho que tu vai ficar louca. E ele tinha razão. Então, eu sempre trabalhei, eu voltei a trabalhar, o Pedro estava com 3 meses, porque tinha um projeto gigante na empresa que eu trabalhava, e o meu chefe me chamou, e eu não faria isso hoje. Se eu tivesse, eu ia ficar o tempo todo que eu pudesse dedicar para o meu filho, mas na época eu voltei, ia para casa, amamentava, era uma coisa meio maluca, mas eu sempre procurei, assim, o tempo que eu estava com ele era o tempo do Pedro, né? Era o tempo de brincar com ele, eu levava na pracinha, eu levava em teatro, andava de bicicleta, sempre fiz tudo para ter o tempo de qualidade com o meu filho quando eu podia estar com ele. Mas eu acho também que o fato de eu ser mais jovem, com menos responsabilidade, também me ajudou a ter, talvez, até mais flexibilidade naquele período. Mas eu vejo, assim, eu digo, a mulher vive um dilema, né? Porque ela chega num período da faixa etária que ela tem que tomar a decisão, ou tenho filho ou não tenho mais, e normalmente é o momento que a carreira está decolando, né? Ali entre os 30 e poucos, quase 40 anos. Então, é muito difícil isso para as mulheres. Eu acompanho várias, então não é uma decisão simples, mas eu aprendi uma coisa com uma executiva nossa, que hoje está nos Estados Unidos, ela cuida de varejo globalmente, eu sou fãzona dela, e ela contando que ela estava na Dell, e ela engravidou, e o chefe dela tinha promovido ela ficou sabendo que estava grávida. E ela foi falar para o chefe e disse, olha, eu estou grávida, não posso assumir esse novo cargo. E ele disse, não, tu vai assumir, tu vai tirar a tua licença e tu vai voltar, porque eu não te quero aqui por curto prazo. E eu achei tão lindo aquilo ali, eu acho que é assim que os líderes de gestantes, e é assim que a gente tem que encarar, né? A maternidade é um período que a profissional se ausenta, né? E, claro, tem que procurar ter rede de apoio, tem que se organizar para conseguir viver minimizando a culpa, porque vai dizer sem culpa eu vou estar mentindo, porque a gente fica o tempo inteiro, ai meu Deus, o filho e tal. Então a gente gerencia isso, acho que é o nosso dever, mas precisa construir essa rede que consiga apoiar boas escolas, pessoa em casa, enfim, a forma que for mais adequada para aquela mamãe, né? Porque é muito importante. E hoje o Pedro tá grandão, quer dizer, não precisou de tanto, né? Não, e ele tem o maior orgulho da mãe dele, assim, ele não cansa de falar, e eu tenho certeza que ele vê a mãe prosperando, crescendo, sempre foi algo bom para ele, mesmo que a mãe pudesse se ausentar em alguns momentos. Então, eu acho que é isso, assim, a gente entrega uma qualidade melhor a hora que está junto, e eles vão sobreviver. É isso aí, sem muita culpa. Eu lembro quando eu levei a minha filha na escola, que naqueles 2 primeiros anos eu não estava trabalhando, e ela entrou na escolinha e não virou para trás. Aí eu falei, assim. E aí eu falei, e agora, né?
Então você percebe que, de novo, claro que a gente carregou muita culpa, e aí é um podcast pra gente falar de outro, vai ser outro dia pra gente falar, porque a gente fica horas falando isso, mas no final das contas a gente tem que tentar curtir cada momento, claro. Né? Eu acho que é aquilo, muita terapia também me ensinou isso. Não adianta eu estar aqui preocupada com outra coisa, e aí eu vou estar na outra coisa preocupada com e a gente nunca vai estar 100%. Então vamos tentar curtir. Pessoal, a gente está entrando na reta final aqui já do nosso programa, não parece, mas estamos entrando olha só, a gente quase não fala, entendeu? Temos muita coisa para conversar, mas eu queria que você compartilhasse aí para as mulheres agora, principalmente que estão nos acompanhando, algum convite ou... vamos falar convite, para elas que você falou que está tendo até... muitas mulheres, Nadel, mas não na área técnica. Mas para quem está nos escutando, qual seria o convite para vir para essa área de tecnologia? O que nós temos como tecnologia para oferecer para essas meninas? O que acontece? Tudo que a gente está ouvindo falar, vamos usar o ChatGPT como exemplo, né? E até a minha história, quando eu comecei lá atrás, há mais de 30 anos, a tecnologia estava crescendo. Só que a gente olha agora, a tecnologia está explodindo. Então, a tecnologia é um caminho sem volta para todas as áreas. Então, existem oportunidades de trabalho. Eu digo assim, qualquer menina, estudante, que eu vou lá conversar, o que tu vai fazer? Vai fazer vestibular de quê? Não, até minha sobrinha. Não, vou fazer psicologia. Não, ela é de humanas. Eu digo, eu também sou de humanas, eu trabalho com pessoas, eu trabalho com clientes, com funcionários, eu trabalho com pessoas, também sou de humanas. Então, a gente tem um mito que para trabalhar na tecnologia, a pessoa tem que ser muito técnica, e não é assim. Tem várias áreas em empresas de tecnologia que a gente pode contribuir. E então, esse é o convite, assim, se interesse, busque informações, até porque as empreendedoras que estão nos ouvindo também, o seu negócio não vai prosperar se você não entender de tecnologia, como é que a tecnologia alavanca o teu negócio. Então, esses temas todos a gente tem que se informar, a gente tem que entender que a tecnologia é o propulsor dos negócios. Então, a gente precisa, tem muito mercado para quem quer vir e participar, e para quem está estabelecido que se alavancar da tecnologia para crescer nos seus negócios. Não se trata mais de gostar ou não, né? Sim. Se trata de sobreviver ou não. Exatamente. Porque a gente pensa, estou sem internet. Acabou o mundo, né? Você fala, uau, tô desconectado, né? Então, de novo, a tecnologia é a propulsora aí para todo e qualquer negócio, independente do tamanho e segmento. Então, hashtag, de novo, fica a dica. E, para terminar, Lu, eu queria que você compartilhasse algum filme, algum livro, alguma série, alguma sei lá alguma mensagem. Um livro que eu adoro, que é o livro da Sheryl, esqueci o sobrenome dela agora, é o Lean In, em inglês, que é o livro da, esqueci, Sheryl Sandberg, não sabia que tinha que vir na memória. Ela foi CEO da Meta, do Facebook, por muito tempo. E o livro fala disso, Lean In, né? Venha para a mesa, né? Se apresente, tome o seu lugar. Ela conta inclusive a experiência dela quando ela estava grávida, como uma grande executiva no Facebook, chegando para trabalhar e não tinha vagas para as grávidas, e ela estacionou longe, tinha que caminhar com o barrigão. Ela disse, nossa, ninguém pensou nisso, né? Então, são pequenos detalhes que às vezes a gente não se atenta. Então, esse é um livro muito gostoso de ler para mulheres, eu recomendo. Tem um livro que eu gosto muito, que é O que te trouxe até aqui, não necessariamente é o que te leva para o próximo passo. Acho que fala muito aí sobre crescimento e carreira. E série, Silvia, eu vou te falar, eu tô com 55 anos, né? E eu tô muito focada, lendo, e sempre é um assunto que eu sempre gostei muito, de saúde física e mental. Então, eu tenho lido muito, porque eu digo, eu quero passar dos 100 anos, mas com saúde. E aí tem uma sériezinha de 4 capítulos que eu assisti esses dias, que eu fiquei apaixonada, recomendo, que é Como Viver até os 100 Anos, que é um estudioso que ele estuda áreas no mundo onde tem uma concentração maior de centenários, e aí ele vai estudar por que aquelas pessoas vivem mais. E são hábitos simples que a gente vê na série, que eu acho que é bem gostoso de assistir, eu adorei. E que palavra define a Luciane Dalmolin?
Nossa, isso não tinha combinado. Aqui a gente sempre tem uma pegadinha, né, gente? Ai, não sei, acho que obstinação, talvez. Obstinação às vezes parece meio persistência. Acho que persistência, acho que eu não desisto fácil. Acho que tá aí na carreira de vendas, né? É isso aí, não é? Tá já, como fala, a história conta, né? Confirma a sua... Uma vez a gente falou sobre que palavra define e as pessoas me disseram, coragem. E eu digo, eu fico orgulhosa de ouvir isso, até que as pessoas percebam. Talvez sim, eu tenha tido coragem em muitos momentos, mas me falta coragem para um monte de coisa também. Esse dá outro podcast. Esse a gente vai falar do onde falta coragem. Gente, chegamos ao fim de mais um Tem Podcast. Lu, obrigada de coração pela parceria. Gostaria de agradecer a sua presença, claro, agradecer a Dell Partner Pro pelo apoio de sempre. Foi um prazer poder escutar um pouquinho mais da história dela, conhecer um pouquinho mais da trajetória profissional. Eu tenho certeza que foi um bate-papo muito inspirador para todo o nosso público. E eu queria aqui que você compartilhasse com o público as suas redes, como é que se conectam com você. O @Lulu_Dalmolin é o Instagram, que é o mais divertido, que eu digo, a minha vida, as coisas que eu faço, não só profissionais, mas muito mais pessoais. O Luciane Dalmolin no LinkedIn, é bem fácil de me encontrar. E são as duas que eu sou mais ativa. Assim, Facebook estou lá só para que tá no Instagram, né? Mas não uso muito, nem Twitter não uso muito, o X agora, né? Acho que LinkedIn e Instagram são as que eu mais uso. Né? O que achou do nosso bate-papo de hoje? Nós queremos saber. Então, o Tem Podcast está em todas as redes e nós estamos sempre de olho nos comentários de vocês. Não perca tempo e nos acompanhe no Spotify, se inscreva no canal do YouTube, curta, compartilhe, comente, toque o sininho para você receber as notificações dos próximos episódios. E por hoje é só, e nos vemos no próximo episódio.